Um exemplo de fé. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Romanos, hoje o capítulo 4. Mas antes é necessário nós reforçarmos aquilo que temos falado insistentemente em cada um desses vídeos, que você leia a Bíblia toda. Para isso, nós temos sugerido que você compre a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam ser abençoados através desse pequeno estudo. Nós temos sugerido também que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Às segundas-feiras à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, o Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, o livro de Atos. E aos domingos, 1 Coríntios. Então, venha e participe de um dos estudos, porque certamente isso acrescentará muito aí na sua caminhada, no seu conhecimento, na sua fé. Então, depois dessas recomendações, dessas sugestões, desses pedidos, vamos então ao texto de hoje, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. O texto diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aqui a gente então está vendo um exemplo de Abraão. Mas antes de entrar no exemplo, é necessário nós lembrarmos que no capítulo 1 nós tratamos ali a respeito da justificação que é através da fé. Então nós fomos justificados pela fé. E para isso, Paulo vai tratar no capítulo 2 e capítulo 3, ainda no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a respeito da condição de cada um. A condição dos gentios, a condição daqueles que se sentem moralmente corretos e a condição do judeu. E a conclusão dele é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para todo ser humano é carente dessa justificação dada por Deus. E depois de explicar isso, aqui no capítulo 3, Paulo então vai falar no versículo 28 que sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Então, nós fomos justificados pela fé, a fé em Cristo Jesus, entendendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar e não há nada que possa ser acrescentado nesse sacrifício dele. Ele é suficiente, ele é completo. Então, agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos dar o exemplo de Abraão. E ele começa falando a respeito de Abraão,
e como que ele é exemplo de fé. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar é que ele reconhece que o corpo, tá logo no versículo 19, ó, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. A primeira coisa que nós precisamos reconhecer é esse nosso estado de que nós merecemos o castigo eterno. Todo ser humano merece morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque todos pecaram. Como que todos pecaram? Se você for fazer uma análise dos 10 mandamentos, você vai descobrir que você já quebrou todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos. E quando você faz um estudo um pouco mais aprofundado, você vai ver que a consequência do primeiro ao sétimo mandamento é a morte. E do oitavo e do nono mandamento é passível de morte. E o 10º mandamento é como surge então o pecado. Na verdade, o 10º seria o primeiro mandamento, porque é aonde começa. Então, quando nós olhamos para os mandamentos, e Paulo falou aqui no capítulo 2 que os mandamentos estão gravados no nosso coração, ele está então mostrando que nós conhecemos o mandamento, os mandamentos, mesmo sem lermos ele, onde consta então os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. E mesmo sem ler ali, a gente já conhece os mandamentos, porque eles estão gravados no nosso coração, tanto que a nossa consciência nos avisa quando nós estamos indo contra esses mandamentos. E agora, uma vez que a gente reconhece então esse estado, esse é o exemplo que ele dá aqui de Abraão. Abraão reconhece o estado dele. Nós reconhecemos o nosso estado. Quando Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 3, ele começa falando: bem-aventurados os pobres em espírito. O pobre em espírito somos nós. O pobre em espírito é o homem que reconhece que pecou e que merece a morte eterna. Todos pecaram, todos merecem a morte eterna. Então começa pelo reconhecimento desse nosso estado em que nos encontramos. A gente vai ver no capítulo 5, no versículo 10, que vai falar que nós éramos inimigos de Deus. Então, nós éramos inimigos de Deus. Por que nós éramos inimigos de Deus? Porque lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, parafraseando o versículo, o apóstolo Paulo fala que nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos. A forma como pensávamos e agíamos. Então, a conclusão que nós vamos chegar é o que está escrito lá no versículo 24 de Romanos, capítulo 7, é reconhecermos que somos miseráveis, miserável homem que sou. É isso que Paulo vai falar ali no capítulo 7, referente ao homem que não tem o Espírito Santo. Então a gente vai reconhecendo a nossa pobreza espiritual. E o exemplo aqui que é dado por Abraão é exatamente isso: entender qual que é a condição dele, mas acreditar na promessa dele. Porque o texto vai falar então que ele acredita na promessa de Deus que foi dada a ele, que ele seria pai de nações. E realmente Abraão é pai de nações. Pai de nações porque talvez você não saiba, mas Abraão teve 8 filhos. O primeiro foi o Ismael com a Agar, o segundo foi o Isaque com a Sara, e depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura, e com ela ele teve 6 filhos. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 25. Então, a gente vai percebendo que Deus cumpre a promessa. E como Paulo vai falar aqui no versículo 23, a partir do versículo 23, que
essas palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Então, o que a gente precisa entender e crer, acreditar verdadeiramente, acreditar sem questionar, acreditar sem se deixar abalar, acreditar verdadeiramente que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. E é assim que Paulo vai falar que ele vive. É assim que nós, como cristãos, nós vivemos. Nós vivemos agarrados, crendo naquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Então, quando você lê fé aqui, a fé é acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar e não tem nada que a gente faça. Então, que a gente venha ver esse exemplo de Abraão que Paulo coloca aqui no capítulo 4 para endossar que essa mensagem do Evangelho de que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar é uma mensagem verdadeira e nós vivemos crendo nisso. A nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionar com Deus, a base do nosso relacionamento com Deus é a fé de que essa mensagem é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, a partir dessa mensagem verdadeira, o nosso relacionamento com Deus é através da gratidão. Por que através da gratidão? Porque a gente descobre que a gente não consegue fazer nada, que Deus fez tudo por nós e a única coisa que a gente precisa fazer é agradecer, é ser grato a Ele por tudo isso que Ele fez, pela eternidade que Ele nos deu ali na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus. Então seja grato por isso, mas tenha essa fé de Abraão que viveu a vida inteira agarrado na palavra que o Senhor deu para ele, a palavra que o Senhor nos dá hoje, é que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Então demonstre gratidão hoje e que o Senhor te abençoe.